Já percebi que você é um contador de história, como o Rubem, né, que perguntavam ao Rubem, né? Sempre que perguntava alguma coisa a ele... Contava história. Antes de falar desse livro... O Vidal está chegando. Abraços para vocês. Que bom, Vidal. Para ele também. Antes de falar desse livro, perguntaram-me se acredito em Deus, eu preciso fazer uma retrospectiva muitíssimo breve para a gente situar a obra no contexto da produção do Rubem. Ele escreveu e publicou desde 1969 até 2014, quando ele ficou encantado. Sempre ele escreveu com muito brilho. O Antônio Vidal é um especialista, como sabemos, do Rubem Alves, e faz uma divisão da obra de Rubem Alves. Eu respeito a divisão dele e, com toda a liberdade e carinho, vou fazer o aproveitamento daquilo que o Vidal já tem divulgado e vou fazer uma mexidinha. Então, eu diria que durante a década de 70, ele ficou doutor em 1969. E na década seguinte, 70, ele escreveu de um modo acadêmico. Então, durante essa década, era o jeitão acadêmico de escrever. No meio dessa década, nasceu a filha Raquel. Raquel Alves. Que a gente já ouviu falar da Raquel algumas vezes. Sim, ainda ontem, hoje, estive conversando com ela pelo WhatsApp, uma pessoa queridíssima. Então, e vou falar dela mais adiante. No início da década de 80, então a Raquel tinha lá seus 5 anos. Eu vou falar muito da Raquel hoje. Então, durante o primeiro ciclo, 10 anos, 60 a 70, jeitão acadêmico. A Raquel nasce em 75. A partir de 80, eu diria até mais ou menos o 85, bom, durante 5 anos, eu vou ver o Rubem escrevendo de um jeito acadêmico, porém mais solto, mais criativo. Não aquele academicismo que é a exigência mais rigorosa. Então, aliás, ele nunca abriu mão do rigor científico. Ele nunca abriu mão do rigor epistemológico. Ele nunca abriu mão do rigor daquilo que é o cerne da academia. O que ele foi fazendo, no meu entendimento, foram modificações na embalagem desse rigor. Então, a partir de 1980, repito, ele foi mesclando o jeito acadêmico mais rigoroso com algumas intervenções mais criativas e mais livres, mais poéticas. Dessa fase, eu vou citar alguns títulos. Em 81, Filosofia da Ciência, então é pura epistemologia. Mas quem lê o livro vai perceber que não é só aquele jeitão acadêmico de se fazer filosofia da ciência. Outra obra, que saiu na coleção Primeiros Passos, O que é Religião. Também, ambos, né, de 81. Em 82, ele escreve um livro de caráter mais teológico, com o título Variações sobre a Vida e a Morte. Já no título Variações, você já tem a referência a uma das paixões do Rubem, que é música. Então ele faz, entre aspas, uma espécie de sua sinfonia, com suas variações temáticas, sempre em um bemol, que é a morte, e um sustenido, que é a vida. Então ele faz variações sobre a vida e a morte. Então, repito, dentro de um rigorosíssimo tratamento teológico, filosófico, sociológico
etc., mas com uma modelagem mais criativa e solta. Em 83, acho que é o grande ponto de virada dele, em termos de registro escrito, com a obra Poesia, Profecia e Magia. Quem sabe aí nós temos o nascimento de Rubem Alves como alguém da teopoética. E ele também escreve, em 83, Como Nasceu a Alegria, que já passa a ser mais literatura. Em 84, uma obra que você deve conhecer, todos nós da pedagogia usamos bastante, 84, Conversas com quem gosta de ensinar. São 4 capítulos básicos lá, e numa reedição ele acrescentou um 5º capítulo, Conversas com quem gosta de ensinar. E em 85, veja que interessante, ele vai publicar Histórias de quem gosta de ensinar. Histórias, não histórias, histórias. Então ele já vai assumindo cada vez mais esse lado de contador de histórias. Óbvio que cada história que ele contava tinha um lastro histórico. E se não houvesse esse lastro histórico presente e passado, era utópico, era uma indicação de uma história por vir, alguma coisa que se desejava. E agora eu digo que por volta de 85, e a partir de 85, prevalece um jeito assumidamente criativo e literário. E chegamos no nosso livro, uma conversa que foi publicada em 2007, Perguntaram-me se acredito em Deus. E nesse livro, ele apresenta um personagem que é o Benjamin. Quero fazer agora, se você me permite, senão você me corta e faz algum comentário, uma breve contextualização desse livro, levando em conta a vida do Rubem Alves. Então, pensemos 2007. Se o livro é publicado em 2007, o que aconteceu em 2006? Porque raramente você produz um livro e publica no mesmo ano. Isso ele acabou fazendo bastante, mas para que a gente tenha mais segurança na nossa análise, eu vou me valer do ano anterior, 2006. Vida vivida, 2006. Com certeza. 2006. 3 coisas importantes. Ele padeceu um câncer no estômago. E isso o levou também à cirurgia. Esse fato que o atingiu fisicamente dá para a dimensão da corporeidade de Rubem toda uma experiência de estímulos mais agudos. A experiência daquilo que é agudo, para algumas pessoas, é uma matéria-prima para o sonho, para se fazer literatura, para resumir a conversa. Também em 2006, saindo da dimensão física, fisiológica, ele teve ele interrompeu um convívio que tinha com Thaís Couto. Ele já estava separado da primeira esposa, mãe da Raquel. E ele tinha essa companheira, Thaís Couto. Em 2006, eles terminaram o relacionamento. Depois da cirurgia, reataram o relacionamento. Então, veja que 2006 foi também um momento agudo na dimensão psíquica do homem Rubem.
E no mesmo ano de 2006, aconteceu lá na Folha de São Paulo, no jornal que é famoso no Brasil inteiro, uma apresentação, tipo conferência, e era sobre educação, nossa área, educação, e nessa oportunidade, uma mulher perguntou para o Rubem Alves se ele acreditava em Deus. Isso em 2006. Aí, no ano seguinte, saiu a obra, perguntaram-me se acredito em Deus. Então, essa pergunta, ela tem uma raiz histórica do ano anterior, 2006. E aí ele constrói esse livro. Esse livro, em termos de linguagem, é, desde o primeiro capítulo até o final, uma série de histórias que ele vai contando. E o Benjamin não aparece logo de cara, ele aparece logo depois. A gente poderia até dizer o seguinte, em termos de linguagem, e ele diz isso no livro, o Rubem diz, que esse livro é um conjunto de fragmentos, ou seja, cada capítulo é um caco. E se você respeita o capítulo, quase que primeiro, não o primeiro da série do Benjamin, sim, dentro do livro, que é a apresentação do Benjamin, e você respeita também o último capítulo, que ele fala da morte do Benjamin, que nós já estudando um spoiler sobre o livro. Então, esse Benjamin surge e ele morre dentro desse livro. Se você tem que respeitar essa abertura e esse encerramento. Todos os outros demais capítulos, você pode trocar de posição que não há nenhum prejuízo. Como, repito, você pode fazer com os fragmentos para a montagem de um mosaico. Então, isso em termos de linguagem é interessante, porque se você faz uma dissertação, ou se você faz um artigo acadêmico, se você faz uma tese, você fica muito limitado dentro daqueles padrões de introdução, desenvolvimento, apresentação de hipótese, comprovação, e depois você tem a conclusão. Então, você tem que estar fechada dentro desses esquemas de escrita. Neste livro, mais do que nunca, ele tem uma espécie de abertura de encerramento, e lá no meio você pode mudar como quiser. Não há nenhum prejuízo, repito, na compreensão da obra, porque cada capítulo é um caco. E até o próprio Rubem alerta que esses cacos são como que cacos da vida dele. Eu vou tomar a liberdade de ler para vocês o que está aqui na orelha do livro. Sim. Eu acho que essa orelha, eu chamo essa orelha de cantada ao pé do ouvido, já que é orelha. Ele diz assim: palavra de Rubem Alves, certo? Okay. Escrever Grande Zé. E ler são rituais mágicos. No primeiro momento, aquele que escreve transforma a sua carne e o seu sangue em palavras. No momento seguinte, aquele que lê transforma as palavras lidas na sua própria carne e no seu próprio sangue. A isso se dá o nome de antropofagia. O escritor se oferece para ser comido. O leitor lerá o texto se o seu gosto for bom. Se o gosto do texto for bom, ele então o comerá até o fim. Escrever e ler, assim, são um ritual eucarístico. Comer carne e beber sangue. O sangue do escritor, então, irá circular no corpo daquele que o leu.
os rituais antropofágicos não se faziam por razões gastronômicas. O que se desejava era que as virtudes da vítima fossem transferidas para o corpo daquele que comia. Esses textos são pedaços de mim. Li muitos textos sagrados. Comi aqueles que me deram prazer. Os outros, meu sangue os rejeitou. Agora, eu os ofereço como partes de mim mesmo. Se eles lhe derem prazer, você ficará parecido comigo. E experimentaremos aquilo a que se dá o nome de comunhão. Então, essa é a orelha do livro. E é uma conversa de pé de ouvido. Isso, já está seduzindo o leitor. Aí a gente pode também se perguntar por que o personagem desse livro se chama Benjamin? Benjamin. Naquele mesmo ano, 2007, o Rubem Alves fez uma palestra em Belo Horizonte. E ele estava falando sobre esse livro. E lá pelas tantas, ele disse que, se me perguntarem por que o nome é Benjamin, eu não vou saber dizer. Eu só sei que eu me identifiquei com o Benjamin. São quase que palavras literais do Rubem nessa palestra em Belo Horizonte, em 2007, ano da publicação. Pois bem, se o Rubem não sabe por que é esse nome Benjamin, não existe uma verdade a respeito desse nome, ligado a ele. Se não existe uma verdade desse nome ligado a ele, nós, leitores, temos a liberdade de inventar as nossas histórias para ligarmos Rubem a Benjamin. Ele nos permite essa imaginação. Então, depois de já termos perdido o convívio com o Rubem Alves, eu imaginei algumas hipóteses para essa escolha dele do nome Benjamin. E aí, deixa eu ver a minha colinha aqui. Eu peguei uma colinha sua que diz assim: perguntaram-me se acredito em Deus. Respondi com os versos do Chico. Saudade é o revés do parto. É arrumar o quarto do filho que já morreu. Qual é a mãe que mais ama? É a que arruma o quarto do filho que vai voltar? Ou a que arruma o quarto do filho que não vai voltar? Achei isso de uma profundidade. Então, comentando essa parte que está no começo do livro, aqui está o índice. Antes do índice, uma folha antes, tem isso que você leu. E disso a gente depreende várias coisas. Uma delas eu quero sublinhar. O Rubem não responde a pergunta. Ele não confronta a pergunta. Ele sai pela tangente, como que ele dá as costas e, numa dorsal, ele apela para o Chico. E lá no caso do Chico, aquela música é de uma peça que é pedaço de mim. Isso. A canção está dentro de uma peça que o Chico fez da Ópera do Malandro. Que é de
78. E essa canção é apresentada no momento em que Terezinha, personagem da peça, está terminando a sua visita a Max, lá na cadeia. Então, era o momento que haveria um desenlace e uma perda. Então, a palavra perda é importante, o conceito de perda é importante. Então, por isso, toda a canção tem a ver com essa perda do filho. Saudade é o revés do parto, é arrumar o quarto do filho que já morreu. Perda. E aí o Rubem, continuando nessa página que antecede ao sumário, ele diz: qual é a mãe que mais ama?